O que fazer com as assimetrias? Você vai descobrir. Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e essa dúvida rolou aqui no canal. Esses comentários que vocês colocam aí, eu vejo todos. E aí perguntaram sobre assimetria. O que fazer com ela? Como fazer para diminuir ela? Basicamente a gente está falando de diferença entre um braço e outro, entre uma perna e outra, por aí vai. Diferença de tamanho mesmo. Então, se você tem um braço maior do que o outro, ou uma perna maior do que a outra, esse vídeo vai ser super legal para você. Antes de qualquer coisa, por favor, o like no vídeo ajuda a gente e também se inscreva no canal. Vamos lá. Assimetria. Por que um braço fica maior do que o outro? Ou então uma perna maior do que a outra? Claro, isso se estende aí a todos os grupos musculares do seu corpo. Vamos lá, vamos entender. Seguinte, antes da gente entender por que um desenvolve mais do que o outro, a gente tem que entender como que o músculo desenvolve. E eu vou trazer isso de forma bem simples. Vamos lá. Basicamente, você tem um condicionamento. Condicionamento, então, estou dizendo sobre força, sobre resistência, volume. Legal? Quando você treina, você perde condicionamento. Sabe quando você termina aquele treino de perna e fica difícil até de andar? Você perdeu o condicionamento naquela fase. E aí depois o seu corpo entra num processo de recuperação. E se esse estímulo foi intenso, foi bom, você gera uma adaptação no organismo. Basicamente, esse músculo ele vai ficar mais forte. Então é basicamente isso, né? Treinou, perdeu o condicionamento, recuperou, super compensou. Percebe que está um pouco mais alto agora? De forma básica é isso que acontece aí. E olha, o quanto que sobe é exatamente proporcional ao quanto que você estimulou. Então se você estimula mais, cresce mais. Estimulou menos, cresce menos. Tô sendo bem simplório, hein? Agora vamos às assimetrias. O que acontece? Você não tem um braço dominante? O que é isso, Lércio? Na grande maioria das pessoas, o direito é o braço dominante. As pessoas destras, certo? Quem tem o braço dominante esquerdo são as pessoas canhotas. Basicamente, o que você faz no seu dia a dia? Você movimenta, pega coisas, move outras coisas e etc. O fato de você ter um braço dominante, você acaba fazendo muito mais coisas com ele. Então você acaba manipulando muitas coisas pesadas com esse braço dominante. E coisas pesadas. Então você está estimulando ele a crescer quando você faz essas atividades. Esse é um ponto que acontece. Te dou um exemplo até de um frentista de posto de gasolina. Se você pegar na mão dele dominante, você vai ver que é uma mão muito forte. Por quê? Porque ele aperta o gatilho da pistola quantas vezes por dia? Então ele estimula que esse músculo fique mais forte e também maior. Mas se você pegar na mão que não é dominante, você vai ver que ela é bem mais fraca. Exatamente porque ela não recebeu todo o estímulo que a outra recebeu. Beleza? Claro, isso vai depender aí do seu dia a dia, suas atividades e etc. Mas uma coisa que acontece muito, e eu tenho certeza que você não vê isso, ou possivelmente passou e você nem percebeu. Olha, quando você está treinando lá na academia, muitas vezes você faz mais força num braço que no outro. Acontece pra caramba. Eu vejo isso no meu dia a dia. Você quer ver uma coisa? Sabe aquele exercício para bíceps chamado rosca direta? Basicamente você faz isso com ele, né? É uma barra única, ou seja, é um peso que está igual dos dois lados, e aí você faz um movimento simultâneo entre os braços. Legal, Lércio. Como que eu faço mais força em um braço que no outro aí? Com as compensações. Basicamente, o seu braço mais fraco, para acompanhar o mais forte, ele começa a gerar várias compensações biomecânicas. Então, nesse caso da rosca direta, o simples afastamento do braço já gera aí uma grande perda do vetor de força. A gente chama de decomposição do vetor de força. Então, quando você faz isso com um braço aqui, você está trabalhando mais intensamente esse braço do que esse. Quer ver outra coisa que acontece?
Você levanta o ombro aqui. Eu tô sendo bem exagerado, que é para você perceber, mas quando você está treinando lá, possivelmente essas assimetrias que você tem aí, ela é proveniente de coisas desse tipo, só que elas são pequenas. Então você não afasta o braço assim, você afasta um pouco, mas comparado a esse, tá afastado. Você levanta um pouco o ombro, comparado ao outro, também está mais alto. Então essas pequenas modificações que você faz num exercício que era para ser básico e não ter diferença de ativação entre os braços, acaba desenvolvendo. Galera que faz agachamento também vai falar, não, Alisson, teu agachamento não tem como isso acontecer. Tem pra caramba. Você pode deixar o quadril cair, entre aspas, para aquele lado mais dominante, mais forte. E assim, essa perna faz mais força. Vejo isso acontecendo muito também. Leg press é possível, todos os aparelhos, é super possível você fazer isso. E olha, o que você pode fazer então para resolver esse problema? Consciência de treino. Já falei isso várias outras vezes. Quem me conhece sabe que eu bato forte nessa tecla, que é importante você treinar não só pensando no exercício, mas sentindo o seu músculo, sentindo o seu corpo. Quando você fizer isso, você vai ver que o treino é completamente diferente. Vai abrir-se um novo mundo de treinamento para você, porque você não está preocupado em mover as cargas, e sim em fazer o músculo se encurtar e alongar. É divino. E aí o seu treino vai se tornar meditativo, assim como eu já falei várias outras vezes. E claro, você não vai gerar essas compensações, porque você vai estar completamente presente ali no seu treino. Vai fazer um bem absurdo, não só para o seu corpo, mas para sua mente também. Recomendo que você faça isso. E aí nesse momento você vai falar assim, Lércio, entendi, mas eu já tenho assimetria. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que você me indica fazer para que ela seja diminuída ou até anulada? Vamos lá. Basicamente você está acostumado a treinar um músculo mais do que o outro. Tendo em vista isso tudo que eu falei. O fato de você ter consciência no treino, começar a aplicar o treino de forma equilibrada, você vai ver que esse braço que é mais fraco, ele vai começar a sofrer muito mais para treinar. E o braço mais forte, ele vai ficar mais tranquilo. E aí, o que começa a acontecer? Você começa a equiparar o volume deles. Vai acontecer naturalmente. Mas tem uma outra coisa que é super legal fazer, que são os exercícios unilaterais. Como que vai ser? Você vai começar com o seu braço mais fraco, vai fazer ele até o limite. Olha só, hein? O braço mais fraco até o limite. Vai contar quantas repetições deram e vai repetir esse número no braço mais forte. Se aplica para a perna também, tudo bem? E aí no braço mais forte ou na perna mais forte, você vai perceber que ficou fácil. É assim mesmo. Tudo bem? Não é para fazer o mais forte até o limite também, senão você vai voltar para o erro que você estava fazendo antes. A ideia é que você faça isso todas as séries. E aí faz o mais fraco até o limite, repete no mais forte. Mais fraco até o limite, repete no mais forte. Eu tenho certeza que a sua simetria vai melhorar bastante. E já que a gente está falando de treino, eu quero falar um seguinte para você. A gente tem no mercado agora para atender vocês nessa fase de quarentena o Musculação em Casa, que basicamente é o programa que eu desenvolvi junto com a Iridium Labs, que entrega a intensidade da academia aí na sua casa. O programa tá legal pra caramba, você experimenta por 7 dias grátis e tem treinos novos a cada semana. Você tem que experimentar esse programa, tá muito bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Quero aquele like no vídeo, por favor, se inscreva no canal e me acompanhe lá no Instagram, @LaércioRefundini. Vai ser um prazer te receber lá.